E aí, pessoal? Sou eu de novo, Francisco Andrei, sou nutricionista e também atualmente estou finalizando meu mestrado em bioquímica. E como vocês já podem ter percebido no meu canal, eu gosto de falar sobre ciências, né? Bioquímica, nutrição, a fisiologia humana, que eu sou então apaixonado, super curioso pelos processos fisiológicos que acontecem no nosso corpo e venho atualmente, né, trazendo informações sobre esse universo de ciências da fisiologia humana, como que os processos biológicos ocorrem, tá? Então, pessoal, o que a gente vai entender hoje, né? O que a gente vai conversar hoje? Jejum, calorias e um puxão de orelha também que eu tenho para dar para vocês, tá? É o seguinte, prestem atenção. A gente sabe que jejum a curto e médio prazo funciona, déficit calórico funciona? Não só funciona, como o déficit calórico ele é essencial às canetinhas, né? Os análogos do GLP-1 aí, não sei quantas canetinhas vão inventar. A gente tem Ozempic, Mounjaro, somaglutida, sei lá mais das quantas. A gente tem essas canetas, a gente tem essas outras ferramentas. Elas funcionam? Sim, pessoal, elas funcionam. A curto e médio prazo, sim, elas funcionam, né? Então assim, pessoal, tenham consciência, valorizem os profissionais, não busquem fazer as coisas de qualquer jeito, porque isso reduz a segurança e a eficácia das ferramentas. E também vai resultar em mais frustrações até que vocês atinjam os seus objetivos, né? Ah, não deu certo, eu tentei e deu errado. Por que será que deu errado? Né? Que seu corpo ele tem um monte de mecanismo que vai se adaptar de acordo com a situação que você está pondo ele, né? Precisa de um olhar clínico. Por exemplo, o exemplo do jejum e do déficit calórico. Se vocês passam muito tempo fazendo a mesma coisa, o corpo de vocês vai se adaptar. É o que a gente chama às vezes de platô, né? E aí você precisa contornar essa situação. Então, conscientizem-se. Usem as paradas com responsabilidade, beleza? Então vamos lá, depois de falar essas coisas, né? Vamos ao assunto de hoje, né? Jejum e calorias. Por que eu decidi falar sobre esse assunto com vocês hoje? Eu recebi, né, fui feliz em receber, então um comentário lá no meu vídeo onde eu falo sobre como a comida vira gordura no seu corpo, né? Aquele último vídeo do canal lá do YouTube. Então, lá eu recebi um comentário do Eduardo Queiroz, temos 15 inscritos, inclusive muito obrigado aí ao pessoal pela força, tá? Então o Eduardo Queiroz aí deixou lá um comentário. Ele pergunta o seguinte, sobre os estoques de glicogênio do fígado. É verdade que o corpo só passa a utilizar gordura de forma efetiva quando esses estoques de glicogênio estão baixos? E aí ele ainda complementa, né? Ainda tem uma segunda parte da pergunta ali, que é: e do contrário, né? E se esses estoques de glicogênio estiverem cheios? O excedente de calorias, especialmente as calorias oriundas de carboidrato, vão ser convertidas em gordura, né? Então, o que o Eduardo quer saber? Em que momento o organismo passa a utilizar gordura de forma efetiva e em que momento o organismo passa a armazenar calorias em forma de gordura, tá? Então eu vou responder essas duas perguntas aqui, que eu acho que também é interessante para a compreensão de você aí do outro lado, né? Então essa é a pergunta do Eduardo e vamos lá para a primeira parte, né? Vamos lá para a resolução da primeira parte. O que acontece, pessoal? O nosso corpo passa a utilizar gordura efetivamente quando meus estoques de glicogênio hepático estão reduzidos. Assim, ó, meu corpo ele não para nunca de utilizar glicose ou gordura, beleza? Só o que muda é a oferta. O nosso corpo ele vai ter tecidos com maior afinidade à glicose, como é o caso das hemácias, e o cérebro também utiliza glicose. Mas assim como a gente tem esses tecidos que têm a maior afinidade por glicose, né? A gente também tem tecidos que têm uma maior afinidade por gordura. Então a gente vai ter lá músculo cardíaco, que é um músculo do coração, e o músculo estriado, seria o músculo do bíceps, do quadríceps, do peito, enfim, tá? Então esses tecidos eles têm uma maior afinidade por gordura. Tem uma gordurinha ali, hein? Vou usar ela.
muito boa. Prefiro mais do que a glicose. Compreendido? Não, isso não quer dizer que eles não usem glicose, tá? Eles preferem maior afinidade pela gordura. Então tá, compreendido essa primeira parte, a gente vai então para a resolução dessa pergunta, né? O corpo utiliza a gordura de forma efetiva a todo momento, só que o meu estoque de glicogênio está lá, né? Temos aqui o estoque de glicogênio e temos aqui, imagine que aqui a gente tem a queima das gorduras. Aí conforme esse estoque de glicogênio vai reduzindo, o meu corpo vai falar assim, cara, eu preciso de energia, o estoque de glicogênio tá se esvaindo, né? Já tá indo embora. Então o que ele faz? Quando meus estoques de glicogênio estão baixos, a quebra de gordura passa sim a ser maior, né? Só que aí entra aquela questão lá que eu falei no início do vídeo, né? Não dá para sustentar essa situação aqui por muito tempo. Então, pessoal, eis os problemas, né? A gente vai ter o aumento da fome, vai ter também uma letargia ao longo do dia, a gente vai ficar mais lento, né? O metabolismo ele passa a utilizar menos energia, ou seja, a lipólise ela ainda é efetiva, só que ela reduz, ou seja, também o seu processo de perda de peso se torna menos eficiente com esse contexto geral, porque você vai estar comendo e você vai estar quebrando menos gordura se você estende muito essa situação aí de jejum. Beleza? Pegaram a ideia? Basicamente, esse é a cereja do bolo do que eu queria explicar para vocês. Agora a gente vai para a segunda parte da pergunta, né? Caso contrário, se meu estoque de glicogênio hepático estiver cheio, o que o meu corpo vai fazer com excesso de calorias, né? Especialmente as oriundas de carboidrato. É isso que o Eduardo quer saber, né? Ele vai ser convertido em gordura? O que o meu corpo vai fazer? Então a resposta é não diretamente, tá? Então assim, galera, eu vou precisar ser um pouquinho mais nerd para que isso aqui fique um pouquinho mais claro para vocês. O nosso corpo, primeiramente, ele não armazena calorias. Calorias é uma unidade de medida, é uma unidade para medir o quanto de energia aquele substrato energético apresenta. Então a gente vai ter lá, pessoal, os alimentos, eles vão ser digeridos e aí a gente vai ter substrações. Qual que é a substração dos carboidratos? A glicose, né? Qual que é a substração das gorduras? Ácidos graxos. Qual que é a substração das proteínas? Aminoácidos, tá? Então, o que o corpo vai armazenar não vai ser, na verdade, as calorias. O que o nosso corpo armazena são o excesso de substratos. Então, assim, pessoal, apesar de não ter uma ordem fixa, imutável, vou fazer isso primeiro, depois vou fazer aquilo, né? Porque a gente está em processo de uso energético a todo momento e, como eu falei, nosso corpo precisa da glicose, né? Porque é a forma mais rápida de produzir energia. Então, apesar de não ter uma ordem fixa, a gente apresenta uma hierarquia, que seria uma hierarquia fisiológica. A gente precisa ter os nossos níveis glicêmicos supridos, tá? Precisa ter energias suficientes para os tecidos funcionarem, precisa ter o nosso estoque de glicogênio suprido, tá? E aí se sobra substrato energético contendo energia que é quantificada como calorias, aí sim esses substratos vão ser convertidos a gordura e armazenados para a gente utilizar em algum outro momento do nosso dia a dia, ok? Compreendido? Respondido a pergunta? Beleza. Agora é o seguinte, pessoal, sugiram temas aí para os próximos vídeos. O que vocês acham? Eu vou também deixar aqui lá embaixo na descrição o link do meu WhatsApp, caso você aí do outro lado se interesse por um acompanhamento nutricional feito por mim, beleza? Vou também deixar o meu Instagram, sigam lá se vocês se sentirem à vontade, tô postando algumas coisinhas por lá, tá? Nos vemos no próximo vídeo, esse aqui vai para thumbnail, e nos vemos na próxima sugestão de tema. Valeu, galera, obrigado por sua atenção, tchau, tchau!